Bem, olá. Nesse vídeo aqui, nesse tutorial, na verdade, o que nós vamos discutir será sobre como montar ou como ter um indicador de qualidade e um indicador assistencial que de fato seja estratégico para um hospital. O motivo desse vídeo, na verdade, é uma pergunta que alguns amigos têm feito: qual é o melhor indicador para eu mensurar no meu hospital, ou quais indicadores você utiliza para saber se a sua assistência está indo bem, refletindo especificamente para hospitais? Bem, para responder essa pergunta, será uma pergunta simples de ser respondida. Essa é uma pergunta tanto quanto complexa, e para merecer a resposta de uma pergunta complexa, nós temos que entender duas coisas. Primeira, planejamento estratégico. Ou seja, o que essa instituição quer, o que ela pretende alcançar e os desdobramentos desse planejamento estratégico. Depois, o segundo conceito, a segunda competência que você precisa dominar aqui é indicadores. Como montar um indicador, como fazer uma ficha técnica, como realizar um indicador de forma que você possa fazer uma leitura adequada do mesmo. Como analisar o indicador. Lembro que aqui nesse mesmo canal nós temos uma videoaula só sobre análise crítica de indicador. Bem, sem mais delonga, eu não vou entrar aqui especificamente numa aula de planejamento estratégico e nem numa aula de como fazer ou como montar um indicador. Quero só de maneira bem geral, bem clara, tentar explicar aqui pura e simplesmente como é que funciona essa correlação, como é que eu faço isso de maneira clara, simples, que você possa entender, tá? Primeira coisa, eu vou aqui clicar em inserir. Vocês podem ver aqui, nós estamos ao vivo, só para que você possa entender melhor como funciona. E eu vou criar aqui 6, 3, 4, 6 colunas, vou criar 7 colunas, tá? Acabei de criar 7 colunas aqui. O que eu quero fazer com isso aqui? Eu quero mostrar como funcionam as maiorias do planejamento estratégico. Boa parte deles funciona dessa forma. E o que eu vou ensinar para vocês aqui é o Balanced Scorecard, o BSC. Se você clicar aí em qualquer página do Google, você clicar rapidinho BSC, o que é um Balanced Scorecard, é um cartão de balanços. É como uma empresa, como uma corporação costuma realizar a sua análise de forma que contribua ou de forma que contemple algumas perspectivas. E as perspectivas mais frequentes que uma grande empresa, uma grande corporação faz nesse Balance Scorecard são 4. Primeira, financeira. Segunda, clientes e mercado. Vou só colocar aqui clientes e mercados como C e M. Clientes e mercado. Terceira, operacional, ou aqui no nosso caso, assistencial. Assistencial, vou deixar aqui só assistência. E por fim, pessoas. Muito bem. Cada uma dessas áreas, existem aqui algumas ações que nós chamamos de ações. Só clicar aqui para fazer mais uma, para ficar melhor dividido, tá? Financeiro, tá? E aqui, cada uma dessas áreas, quando você tem uma empresa, geralmente, a empresa, uma grande empresa, ela se subdivide em 3 níveis. Principalmente em 3 níveis, que são os níveis de liderança dentro de uma igreja, a cadeia de liderança, ou a hierarquia. Hierarquia dentro de uma empresa. Essa hierarquia ela se divide basicamente em 3 níveis. Primeiro nível, o nível do governo. Segundo nível, o nível de liderança, ou de gerência. E o terceiro nível é o nível operacional. Pessoal, todos eles têm o seu nível de importância, todos eles têm o seu nível de relevância dentro da empresa. Algumas pessoas costumam até criticar o governo, liderança operacional, enfim. Entenda como você quiser, eu estou só mostrando para você como funciona o jogo, o game, como funciona o game, tá? Então aqui, lembrando esses 3 conceitos, nós temos hierarquia, governo, liderança e operacional. Balance Scorecard abrange 4 perspectivas que aquela empresa deseja agir para que tenha um resultado. E na maioria das vezes, toda empresa, o resultado final que ela quer é o resultado financeiro. Óbvio, pessoal, pode entrar numa empresa de capital aberto, você entra na bolsa de valores e você quer saber o quê? Quanto aquela empresa dá de lucro. Então, tudo existe
tudo existe para que tenha lucro. Essa é a regra do jogo, tudo tem que ter lucro. Então, o indicador assistencial ele está aqui para contribuir para o lucro. E a regra é essa, você investe em pessoas para realizarem melhores processos, atraírem clientes e gerar lucro. Essa é a regra do jogo. Eu estou, como eu disse, concordando ou não, você concorde ou não, isso aqui, eu não estou aqui para discutir isso, eu estou só para mostrar para você como funciona a regra do jogo. Então, sendo assim, dessa forma, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos dividir aqui em duas coisas, basicamente. Nós temos claramente aqui 6 níveis, 4 níveis. Então, o primeiro nível são de ações estratégicas. O segundo nível são de indicadores estratégicos. Depois disso, depois de ações estratégicas, indicadores estratégicos, nós temos aqui o segundo nível, que aqui vai ser o quê? Serão as ações táticas, e aqui nós temos os indicadores táticos. E assim nós temos, também da mesma forma, as ações operacionais e os indicadores operacionais. Vou só reduzir um pouco a letra aqui, para que possa ficar um pouco menor e você possa ter uma visão melhor aqui, tá bom? Então, olha só como é que ficou aqui. Ações táticas, ações operacionais. Muito bem. E aqui que está o segredo e a regra do jogo. Pessoal, é sempre assim e é assim que deve funcionar uma empresa. O governo define políticas. Olha essa coisa bacana. O governo define políticas de uma empresa. Ele define como ele quer que seja tocado o jogo. Como ele quer que as ações sejam feitas. Exemplo, aqui você pode até transpor isso aqui um pouco para as ações do governo a nível de política, Brasil, essas coisas. Então, o governo define a política de saúde pública. E define os indicadores estratégicos para isso. Como, por exemplo, ele quer uma ação de vacinação. Ele quer uma ação de imunização. Isso está numa política de saúde pública. O indicador estratégico vai ser a quantidade de crianças imunizadas ou da população imunizada para determinada doença. Isso aqui vai se refletir em ações táticas, que nós podemos entender isso aqui como os estados, e depois em ações operacionais que vão ser desdobradas nos municípios. É exatamente assim, a mesma coisa que acontece agora no microsistema empresa. Então, eu vou ter aqui uma ação estratégica. Vou dar um exemplo bem claro aqui. Digamos que eu tenho uma ação estratégica aqui, eu vou pegar aqui, a grande pergunta que sempre me gero é assistencial. Qual seria uma ação estratégica assistencial? A ação estratégica assistencial nada mais é do que uma ação que se chama conceito de saída certa. Ou melhor, eu quero aqui uma eficiência assistencial. E aqui, qual é o indicador estratégico disso? Saída certa. Eu quero uma eficiência assistencial e eu quero aqui, o indicador estratégico é eu ter, no caso, maior que 90% de saída certa. Como exemplo, 70, 60, enfim. Então, isso aqui, eu quero uma eficiência assistencial. Eu quero que uma instituição tenha uma eficiência assistencial. Como é que eu vou mensurar isso? Tendo acima de 90% do conceito de saída certa. Isso aqui vai ser desdobrado em ações agora. Eu, como governador, como diretor de uma empresa, como diretor de um hospital, no caso, definir agora o que eu quero e o que eu defini como eficiência assistencial. Como ação tática, bem, para eu ter eficiência assistencial, eu vou ter aqui agora que ter uma ação tática. Qual é a minha ação tática? Que vai ser desdobrada, por exemplo, na unidade de internação ou na unidade de terapia intensiva, como exemplo, ou no centro cirúrgico. Eu quero aqui, na unidade, uma ação tática aqui, na unidade de internação para eu ter uma ação tática, eu quero uma taxa de evento, eu quero aqui a prevenção de eventos assistenciais.
E o indicador estático aqui vai ser a taxa de prevenção de eventos assistenciais menor que, ou melhor, maior que 60%. Vou reduzir mais um pouco aqui, que ainda está grande, né? Pronto, olha só como ficou aqui. E a ação operacional disso? A ação operacional seria basicamente outra agora, ou seja, isso aqui vai ser distribuído na unidade, na operação, na equipe operacional. Eu quero uma taxa de prevenção de lesão. Eu quero aqui, vou colocar aqui, ação operacional seria prevenção, ou melhor, realização de boas práticas assistenciais. E aqui eu quero uma adesão maior que 90% ao bundle de PAB, por exemplo. Então, como é que funcionou aqui, pessoal? Olha só como ficou bonitinho. Eu tenho aqui a assistência, tá? E dentro aqui da assistência, eu distribuí aqui o que o governo definiu. O governo faz a definição. Ele definiu que ele quer uma eficiência assistencial. Para ele ter eficiência assistencial, ele precisa de mensurar o que é essa eficiência assistencial. E aqui ele definiu o que é uma eficiência assistencial. É todos os pacientes que admitirem naquele hospital terem uma saída conforme o planejado e sem evento acima de 90%. Para isso, vai ter que, na unidade de internação, que isso aqui é ação tática, então a unidade de internação faz agora a sua, unidade cirúrgica faz a sua, centro cirúrgico faz o seu, diagnóstico faz o seu, UTI faz o seu, pronto-socorro faz o seu. Eu quero aqui, por exemplo, na UTI, prevenir eventos assistenciais. Isso aqui é um dos indicadores que eu vou utilizar nessa prevenção de eventos assistenciais. Uma das ações, os desdobramentos das ações táticas. E essa prevenção de eventos assistenciais eu vou mensurar como a taxa de prevenção de eventos assistenciais acima de 60%. E as ações operacionais eu vou fazer agora, basicamente, com a realização de boas práticas assistenciais e vou mensurar aqui a minha adesão ao bando de PAV acima de 90%. Então, observe aqui que eu deixei, do ponto de vista hierárquico, como cada um vai mensurar o seu desdobramento dentro do planejamento estratégico de uma instituição. Esse aqui é o principal ponto, esse aqui é o refim que fica de como você fazer isso e esse planejamento estratégico, tá bom? Então, fica aqui essa grande reflexão que, número um planejamento estratégico, ele começa pelo governo, o governo define as políticas que vão se desmembrar para a liderança, o caso, a gestão, a gerência, vou até colocar aqui, em projetos, vou até colocar aqui, políticas, que vai se desdobrar isso aqui em projetos, que vai se desdobrar isso aqui em ações. Políticas, projetos e ações. É basicamente esse modelo, e aqui nós temos isso, política, projetos e ações. É exatamente assim que se desdobra cada um desses indicadores e é assim que nós temos a hierarquia. Então, pessoal, uma dica final. Observe o que você está mensurando na sua unidade. Às vezes, quando a gente analisa um planejamento estratégico de uma unidade operacional puro mesmo, a gente vê uma grande aglutinação de todos esses indicadores, uma mistura. A gente não vê esse conceito aqui de hierarquização. Uma organização com uma política clara, com um governo claro, com uma estrutura de governança adequada, ela tem principalmente uma estrutura de hierarquização. Hierarquização é essa de ações e de indicadores também. Então, antes de tudo, saiba qual é o seu papel, para que assim você veja qual é a sua responsabilidade. Aqui, a nível de governo, estão quem? Estão aqui os administradores. A nível de liderança, estão aqui os gerentes. E a nível operacional, estão aqui a nível os supervisores e
trabalhadores em geral. É nesse nível. Você é um gestor, então eu vou me preocupar com ações táticas. Você é um enfermeiro ou um médico, eu vou me preocupar com ações operacionais. Você é um administrador, eu vou me preocupar com ações estratégicas. Para com isso, pessoal, de que eu estou no hospital porque eu sou médico, eu vou ter que me preocupar com ações estratégicas. Não significa dizer que não seja importante. A operação, ela sustenta toda uma estrutura de governo. Se eu tenho uma operação aqui fazendo isso de maneira adequada, ela vai contribuir com a ação estratégica. Olha só como fica bonito esse raciocínio. Se eu tenho aqui um enfermeiro que adere ao bundle de PAV na sua unidade, ele contribui além, com a ação operacional de realizar boas práticas assistenciais. Essa é a ação operacional, que vai contribuir com a ação tática de prevenção de eventos assistenciais. Isso eu vou mensurar através de realização de prevenção de eventos assistenciais, que vai contribuir com o conceito de saída certa. Então, observa que eu tenho sim como esse profissional operacional, se enxergar na estratégia da instituição. Só que isso é um papel de administradores que saibam replicar isso para a ponta. Porque senão, apesar de ser um conceito simples, não é um conceito fácil de ser entendido. Um desdobramento nesse nível. Por isso eu chamo a atenção para você, que você possa, sim, fazer isso, entender isso e replicar isso para sua equipe. Então fica a dica. Quiser, nós estamos nos comentários aqui. Um grande abraço para você.